Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Temos refletido sequencialmente nessa carta, ainda estamos no capítulo 1. Hoje vamos refletir nos versos 28 a 32. Romanos capítulo 1, 28 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vem, desde o versículo 18, descrevendo a realidade do homem que decidiu viver tentando bloquear o conhecimento de Deus no seu coração, tentando resistir àquilo que naturalmente lhe está posto, uma noção da existência, da santidade, da justiça de Deus. O versículo 19 diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. O versículo 20 diz que os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, os seres humanos eles têm plenas condições de conhecer Deus, de ter um conhecimento de Deus que lhe seja suficiente para cercear sua natureza pecaminosa. Mas o texto, desde o versículo 18, vem dizendo que o homem, mesmo tendo esse conhecimento inato, mesmo tendo esse conhecimento por meio da natureza, o homem, ele inverte as coisas. Ele, como diz o versículo 18, ele detém a verdade pela injustiça. Como diz aqui o versículo 21, eles têm o conhecimento de Deus, mas não glorificam a Deus, nem lhe dão graças, mas se tornam então nulos nos seus próprios raciocínios. O versículo 23 diz que eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de animais. Então, o ser humano, ele, por conta própria, decidiu se fechar para o conhecimento de Deus, tentar apagar da sua vista, do seu coração, tudo que aponta para a verdade de que existe um Deus soberano que governa o mundo e que esse Deus é santo, justo e bom. O homem, então, tenta apagar tudo isso do seu coração e viver a sua própria maneira. E esse texto, então, do versículo 28 ao 32, nos fala, então, do resultado desse desprezo do conhecimento de Deus. O que acontece com quem despreza o conhecimento de Deus? Olha o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que acontece? Qual que é o resultado?
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, o resultado dessa atitude do homem em rejeitar o conhecimento de Deus é essa lista enorme de pecados, de maldades, de coisas em que o homem se inclina. O próprio Deus, diz o versículo 28, entrega os homens a essa disposição mental. E eu devo ter dito, se não na última vez que refletimos nesse texto, em alguma vez anterior, talvez na quarta-feira, que a pior coisa que pode acontecer para o homem é ser deixado por Deus para caminhar segundo a inclinação do seu próprio coração. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o homem. É Deus dar liberdade ao homem para continuar no curso do seu pecado. A melhor coisa que poderia acontecer é essa liberdade toda ser cerceada. O pecador ser preso, o pecador, enfim, receber a justa punição pelos seus erros. Isso seria o melhor que a gente poderia, ou que o homem poderia receber, né? Porque isso poria fim ou limitaria o ímpeto pecaminoso do seu coração. Mas a gente vê que Deus não faz isso com todos. Talvez uma grande maioria esteja em liberdade, agindo sem nenhum limite, dando livre curso aos seus ímpetos pecaminosos para ver os seus propósitos malignos tendo sucesso. E por que isso? Versículo 28 responde: porque eles desprezaram o conhecimento de Deus e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Essa é a pior coisa, a coisa mais prejudicial que Deus pode fazer com alguém: entregar o homem a si mesmo. E é isso, essa enorme lista que nós vemos acontecendo na vida de muita gente. Gente praticando coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, de homicídio, de contenda. Contenda é briga. Dolo. Dolo é astúcia, engano, é criar de forma arquitetada o mal para alguém e tentar se ver livre das consequências. Malignidade, difamação, calúnias, aborrecidos de Deus, talvez uma expressão que denota que gente que aborrece a Deus ou que não ama a Deus, que rejeita a Deus. Insolentes, ou seja, gente desrespeitosa, atrevida, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha aí, as fake news não são coisa da modernidade, né? Os inventores de males sempre existiram. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. Perfídia tem a ver com deslealdade, sem afeição natural, sem misericórdia, ou seja, é gente que não consegue se compadecer, não consegue, se pôr na posição das pessoas em geral, de quem está sofrendo. E o versículo 32, então, conclui dizendo que eles, conhecendo a sentença de Deus, essa gente que se inclina para todo tipo de maldade, eles, mesmo conhecendo a justiça de Deus, a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que praticam todas essas coisas, mesmo conhecendo, olha o que eles fazem. Eles não somente fazem essas coisas, não só continuam fazendo,
como também aprovam os que assim procedem. Louvam, elogiam aqueles que agem da mesma forma. Então, meus irmãos, esse é o ser humano. Isso é o, vamos dizer assim, o novo normal, pós-queda. Não pós-pandemia, né? Pós-queda, esse é o novo normal. A maldade imperando. A injustiça governando. E diante disso, meus irmãos, como nós podemos proceder, o que nós devemos fazer? Bem, meus irmãos, aqui nós temos um texto apenas descritivo dessa realidade, não há nenhum imperativo do que nós devemos fazer, mas eu já gostaria de antecipar para essa aplicação prática aqui final dessa nossa reflexão o versículo 1 do capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ora, diante disso, diante dessa verdade de que os homens são entregues a uma disposição mental reprovável, é claro que é impossível nós não avaliarmos a realidade do Brasil, não avaliarmos a realidade mundial, geopolítica e todo o avanço e o crescimento e o sucesso da maldade do lado de fora de nós. É impossível a gente não fazer essa análise, mas veja como o capítulo 2, versículo 1 nos faz olhar para dentro de nós. E faz a gente refletir o seguinte, olha, ok, você está olhando para os de fora, mas cuidado, porque no que você está condenando alguém, você pode estar deixando de perceber coisas em você que precisam ser tratadas. No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus irmãos, que a gente faça essa autoavaliação e tentemos perceber se aquilo que tanto acusamos as pessoas, e por vezes com verdade, né? De forma correta. Claro que tem muito fake news, né, em tudo. A gente precisa peneirar todas as fake news. Mas tem muita prova material do pecado das pessoas, né? Quando a gente fizer isso, a gente tentar fazer junto uma autoavaliação em que nós temos falhado nas mesmas coisas. De que forma a injustiça, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o dolo, a malignidade, a difamação, a calúnia, essa rebeldia contra Deus, a insolência, a soberba, a presunção, essa invenção de males, essa desobediência às autoridades, a insensatez, a perfídia ou deslealdade, a falta de afeição natural e misericórdia, em que todas essas coisas têm se manifestado na nossa vida. Porque nós precisamos ser um povo santo, um povo que é modelo. E talvez seja essa a melhor maneira de enfrentar essa gente que tem grande sucesso na maldade, é vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de justiça, dando bom testemunho da nossa fé, vivendo no dia a dia, não num dia específico, não numa semana específica, mas vivendo todos os dias, debaixo do temor de Deus, procurando ajustar o nosso comportamento
àquilo que Deus espera de nós.